Não vai ser o remake de Diário do... Muito embora as pessoas vão achar que é uma continuação do Diários do Vampiro, né? Com o Drácula já avô. Mas não é, não é. O MDB estuda lançar um documentário para contar a história dos 60 anos do partido e, na produção, a sigla prepara uma série de ações para combater a narrativa do PT e do presidente Lula, que insistem em dizer que Dilma foi vítima de golpe, um golpe orquestrado por Michel Temer. Eu gosto muito do Michel Temer, viu? É que a piada, eu não podia perdê-la. O MDB pretende blindar Michel Temer, que assumiu a presidência após o impeachment da petista, e celebrar as conquistas da sua gestão na presidência. Foram muitas, meus senhores. Além disso, o partido deve reforçar a ideia de colocar ministra do Planejamento, Simone Tebet, faltou um artigo no meu TP, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, como candidata ao Planalto em 2026. Veja que as notícias, né, elas vêm boas e elas sempre pioram. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse em entrevista ao jornal O Globo que defende a aprovação de uma lei para combater notícias falsas e para dar segurança jurídica. Eu quero saber se esse documentário ele vai cair nessa lei, porque quando questionado sobre a insistência do PT e de Lula em chamar o impeachment de golpe, ele se esquivou. Vou abrir aspas. É uma disputa de versões sobre um fato histórico. Estamos convencidos, e a vida demonstrou isso também, que na realidade houve um processo de quebra de legalidade democrática que envolveu o afastamento da Dilma, a prisão do Lula, condutas e procedimentos da Lava Jato. Qualquer pessoa minimamente informada no Brasil sabe que na realidade se tomou uma decisão de caçar a Dilma e depois se procurou o motivo. Vamos disputar esta narrativa, fecha aspas, hashtag golpe, hashtag sem anistia, hashtag faz o L, hashtag o passado não mais será. Que dizer? Primeiro, quem será que vai interpretar o Michel Temer? É um documentário ou uma série? Quem será? Você perde o amigo, eu não perdo a piada. Não, eu quero saber quem vai interpretar. Quem vai interpretá-lo, Cabeça? A Janaína Pascoal, eu sei quem vai fazer. Tem uma atriz que é a cara dela. Eu vou até sugerir. Pois eu digo o seguinte, eu vou ligar pro Boninho e vou sugerir. Mas vá lá. Como eu gosto do Michel Temer, professor querido, com seu Elementos de Direito Constitucional, publicado pela Malheiros, eu diria que seria o Reinaldo Giannichini com uma maquiagem, já o rosto anguloso, embranquecendo os cabelos, para homenagear o meu professor. Muito bem, muito bem. Agora, Agora, depois dessa puxada de saco, eu gostaria de dizer o seguinte a você, meu querido, se você me permitir. Eu tinha pensado no Chico Coco, desculpa. Francisco Coco também, mas é que o Giannichini tem um rosto mais anguloso, como o Michel. Ficaria melhor. Mas, veja só, eu fui fazer uma palestra em 2001, 2002, em Maceió, na Escola Superior da Magistratura. E lá estava o senador, parente do ex-presidente Fernando Collor de Mello, Euclides, que é primo dele. E ele me convidou para encontrar o ex-presidente. Eu falei, você aceitaria? Eu gostaria de conhecer, sim, o Fernando Collor. E fui com procuradores da República, de lá, membros do Ministério Público, da Magistratura, fomos recebidos por ele numa casa de campo. E lá, já vou entrar no assunto que você colocou. Ele disse, conversando bastante, ele falou, doutor Cabeça, doutor Fernando Cabeça, aquele jeito dele. Quem falou isso? O Fernando Collor de Mello. Tá, ok. Eu fui injustiçado. Certo. Porque ele sofreu um processo de impeachment. E eu disse para ele, desculpe, presidente, o senhor não foi injustiçado. O senhor foi derrotado. O senhor não tinha base parlamentar e, por essa razão, o senhor foi afastado do seu cargo. Se o senhor tivesse base parlamentar, o senhor não teria sofrido impeachment e teria a sua narrativa. Numa guerra, quem conta a história são os vencedores. Exato. Portanto, a Dilma foi derrotada. Não teve competência para formar uma base parlamentar,
não conseguiu agregar o MDB e o vice-presidente, que ela sempre desprezava, recusava qualquer tipo de opinião, não queria com ele se reunir, maltratou o Congresso Nacional e, por essa razão, sofreu impeachment. Agora, esta versão, quem vai dizer são os vencedores. Claro que ela vai dizer, não havia motivo, tem motivo, olha, para dar impeachment no Brasil todo ano para todo presidente. Dá para virar um regime parlamentarista, de tanto motivo. Só não ocorre porque o presidente tem base parlamentar. Ela não tinha, e em razão disso, da postura dela, inclusive individualista, virando as costas para os seus próprios companheiros do PT, pouco se importando com o avanço da Lava Jato, ela acabou cavando a sua própria sepultura. Então, não tem que reclamar. Sofreu impeachment, foi derrotada e fim de papo. O MDB dará a sua versão, porque ele venceu. Já dizia Machado de Assis... Ao vencedor, as batatas. Mas nesse caso a batata ficou bastante quente, hein, Deise? Eu acho que o nome do documentário tem que ser Impeachment não foi golpe, 2 pontos. Tem que manter isso aí. Hoje não vai dar. Tá demais, hein? Hoje tá demais. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de dar uma explicação um pouquinho sociológica para essas coisas, até para a gente entender como que o processo se forma. Essa coisa de questionar mesmo a base de fatos, né? Hoje a gente não tem uma base de fatos, cada um cria a sua história, acredita nela, e se tu não concorda com o que eu falo, tu cria a tua narrativa e pronto, né? Isso é uma coisa da pós-modernidade. Isso surgiu muito com a cultura americana. Depois que os americanos perderam a Guerra do Vietnã, existiu uma necessidade de sobrevivência muito forte. Então, como que nós perdemos essa guerra? Então, já que nós perdemos, agora a gente tem que se unir como sociedade e se proteger. Só que isso foi dando origem a um individualismo exacerbado, que é o que o Christopher Lasch fala, né, nos livros. Tem um livro dele que é muito legal sobre isso, que se chama O Mínimo Eu, que é essa questão que foi surgindo na sociedade americana, e obviamente ela é importada para as outras culturas, porque é a sociedade que domina, mas de uma necessidade de sobrevivência minha e do meu clã. Então, a gente vai tendo cada vez mais a construção de narrativas subjetivas, de questionamento, de imprensa, de ciência, de qualquer coisa que não corrobore o meu ponto de vista. Então, quando o MDB quer lançar um documentário reiterando o ponto de vista dele, é muito mais uma tentativa de sobrevivência numa sociedade que só se preocupa consigo mesmo do que um questionamento de fatos, né? O que o MDB quer é fazer valer a sua narrativa. E isso é uma característica da nossa sociedade. Agora, eu espero que também nesse documentário eles falem que durante a reabertura democrática o MDB, na verdade, não teve nenhuma questão ideológica para defender. Só teve 1 ano desde a reabertura democrática que o MDB não esteve ao lado do governo vencedor. Ele pode ter feito campanha contra o governo que venceu, mas depois de assumir a presidência, o MDB só não esteve 1 ano desde a abertura democrática do lado de quem venceu. Ou seja, espero que isso conte também no documentário deles, né? Também, óbvio, porque isso foi um processo feito pelo Congresso, teve lá presidido pelo Lewandowski, que deu aquele, né, aquela jambradinha ali, né, para Dilma poder ser merendeira lá no banco do BRICS agora. Mas a questão é que as instituições todas ficaram de olho, né? O STF estava de olho, o Congresso estava de olho, né? O Congresso é o mais representativo dos poderes. E vamos imaginar que vingue a narrativa de que o impeachment foi golpe. Por quê? Porque estão no poder agora. Isso não pode me levar a pensar, Pepe, que... Pepe ou Felipe? Isso pode me levar a pensar que, se a oposição vencer e disser que a eleição de 2022 foi golpe, pensando em natureza dos fatos, por simetria, eles estariam abrindo a porta desta loucura? Opa. Eu acho que são coisas diferentes, Pavinato. Não, são diferentes. Eu acho que não dá para você comparar a narrativa que está sendo disputada em relação ao impeachment com a questão de se falar que as eleições do ano passado foram fraudadas, né? Sem nenhum tipo de prova que possa levar para essa conclusão. Não é? Acho que dá. Então, acho que são questões completamente diferentes. Não é? Eu acho que... Eu realmente acho que o impeachment não foi golpe, né? Impeachment foi um processo legítimo
institucional, E eu também acho que não teve golpe na eleição. Político-jurídico. Mas daí, se você abre para um, abre para todo mundo. Não. Assim, mas a questão que no processo, por exemplo, que teve... Mas aberto, o que é jurídico hoje no país? Vamos lá. Existia um processo de impeachment. Existia um advogado lá, que era o José Eduardo Cardoso, defendendo que não tinha condições legais para se instalar o impeachment. Ou seja, tinha dois lados, né? Tinham dois lados ali, tinham duas versões ali e tal. Como quem julgava era a Câmara, no caso, né? Julgou que julgou o impeachment favorável, né, existente. Mas existia dois lados, existia duas vertentes, né? No caso das eleições, por exemplo, obviamente não tem nenhuma possível... Tem duas vertentes também, mas foi julgado que quem estava com a vertente nova não ia. Agora. Teve dois lados. Que dois lados teve? Teve o lado de quem pleiteou e teve o lado do judiciário que jogou. Prova. Que no caso... Não teve processo. Claro que teve. Não, o Alexandre de Moraes canetou, não existe. Exatamente, porque ele era a parte contrária e podia fazer isso. Teve processo, aquilo era uma questão administrativa, apresentou documento, uma representação. Não era processo ali por si só. Não, mas Felipe, o que ele está dizendo é o seguinte, nós estamos falando de guerra de versões. Narrativas. Exato. Então, narrativas. Essas narrativas não levarão a nenhuma consequência jurídica efetiva, mas são narrativas. O que o Pavinato está dizendo é o seguinte, na medida em que o PT alimenta essa narrativa, olha para o passado, não quebra o retrovisor e quer rediscutir essa narrativa, ele também abre espaço para que também se faça a narrativa da questão da eleição, embora seja uma narrativa. Até porque você pode até virar e falar o seguinte, olha, no caso da eleição, não deixaram a gente nem fazer a sustentação oral. Num caso teve. No outro, nem deixaram. Pavinato, não teve nenhuma... Esta porta é perigosa. Pavinato, não teve nenhuma prova no caso das eleições, não teve nada. Você viu o processo, não teve nada. Ok, foi instaurado o processo. Não teve nada. No caso do impeachment, por exemplo, é guerra de versões, né? Juridicamente, eu consigo sustentar que o impeachment foi golpe. Eu consigo sustentar. Consegue? Eu consigo sustentar. Pedalada. Eu entendo quem defende esse lado, né? Apesar de não concordar com ele. Né? É possível. Até que teve julgamento, gente. Teve duas versões. Teve a defesa da Dilma, no caso. Era claro ali que tem duas versões, não é? Então eu entendo perfeitamente que as pessoas podem... No caso dela, então, é menos plausível, porque ela ainda teve o direito de defesa, mas foi negado. Defesa num processo político. Né? Então, pois é. Agora, num processo... São dois processos políticos. Foi parcial. Ambos são políticos, os processos. Exato. Até a questão é assim, que se a Dilma tivesse maioria no Congresso, se ela fosse hábil a ponto de formar a maioria... ela ganharia o processo. Exato, porque é um processo político. É político. Então, assim, por ser político, eu entendo que há uma possibilidade de você discutir se é legítimo ou não é legítimo, se é golpe ou não é golpe. A questão das eleições é outra questão, não funciona dessa forma, na minha opinião. Agora, o que eu queria ressaltar, Pavinato, que é assim, que o impeachment foi apenas um capítulo na história do MDB. O MDB é um partido mais longínquo do Brasil, né? mais de 60 anos, foi o partido guarda-chuva na época da ditadura militar, e que tiveram recebeu várias pessoas com ideologias diferentes, né, no partido. O MDB, por conta disso, né, dessa história, até hoje tem dificuldade de ser contra o governo, né, ser oposição. Não é? Então eu espero que o documentário vai além dessa questão do impeachment, porque o PMDB tem uma história muito bonita, uma história que ajudou a democracia no Brasil. Tiveram vários presidentes, Itamar Franco, o Tancredo Neves, que morreu antes de assumir, José Sarney. Ou seja, o PMDB é um partido importante para o Brasil, quer você goste dele ou não. Né? E o impeachment é um capítulo da história apenas. Então a gente tem que discutir a questão do PMDB além dessa questão do impeachment. Apesar de ser importante para a narrativa, as versões, falar sobre o impeachment também. Né? Sabe por que eu acho que o PT mantém esse discurso de golpe? Um dos motivos, né? Além dos óbvios. Porque, como a gente estava falando aqui, o Temer foi muito bom. O Temer, a revolução que ele fez no país em 1 ano e meio, até o Janot conseguir acabar com tudo, foi a chance que o país teve de sair do limbo que a gente estava. Para a gente ter uma ideia, ele conseguiu mexer em tudo ali. Ele mexeu, até peguei uns números aqui, ele mexeu no PIB, que estava negativo, baixou a inflação, baixou a taxa de juros, a Bolsa de Valores estava em 45 mil pontos
foi para 85 mil pontos com nova lei trabalhista, com as leis das estatais, teto de gasto. Então, a lista de conquistas que o Temer teve com a habilidade política que ele teve também, não foi tão grande a habilidade a ponto dele brecar as ações do Janot, que acabaram quase derrubando. E do cantor lá, o Joesley Safadão. Sim, o Joesley Safadão, a dupla que acabou emperrando o Brasil de sair da problemática que a gente teve, e a gente voltou para a grande problemática. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, mas é muito importante eu frisar que eu quero ser chamada para o pré-lançamento, não é para o lançamento, é para o pré-lançamento desse vídeo aí, porque o Temer foi um dos melhores presidentes que a gente teve no Brasil. Carol, foi emperrado. Independentemente disso, não há dúvida, comparando o período do Temer com o da Dilma, a diferença é incomparável. Agora, a narrativa, eu quero dizer o seguinte, por que o Temer não sofreu impeachment quando o Janot armou toda aquela confusão e a Dilma sofreu? É isso que eu quero dizer, porque ele tinha base parlamentar. E a base parlamentar fez com que ele se tornasse vitorioso. E sendo vitorioso, é dele a narrativa, não é do perdedor. Isso é importante, os vencedores contam a sua versão. Você não acha que houve, durante a Segunda Guerra Mundial, abusos quando os soviéticos entraram em Berlim também? O abuso da parte das forças aliadas. Os vencedores é que contam a história. Eles é que narram a versão. E foi por isso que ele conseguiu aprovar tantas coisas, justamente por essa habilidade política que ele tem. Só que não tinha nem mais tempo suficiente para impeachment, né? Ainda bem que não teve esse processo levantado por eles. Mas eu concordo 100% com você. Agora, uma questão que colocar... Felipe quer discordar. O Temer, teoricamente, foi o presidente porque a Dilma foi ruim. Né? Não. Os 6 anos de Dilma levou o país para um retrocesso absurdo. PIB caiu. Aí qualquer melhorazinha, o pessoal sente como se fosse uau. Não foi melhorar. Estamos surfando de... Aqui, foi melhorar. Agora, Petrobras, vendeu os ativos de preço de banana. Você acha que o Haddad, se tivesse entrado... Vamos imaginar que fosse o Haddad. Os ativos da Petrobras foram vendidos de banana. Dilma. Você acha que o Haddad ia ter conseguido? Inflação estava em 2 dígitos, passou para 2,75. Então, tem números aqui. Os juros estavam em 14,25, foi para 6,25. O desemprego estava em 13%, foi para 8%. Tá tudo muito ruim. Mas Exato. Muito ruim antes do Temer. Mas você acha que se é o Tiririca, você acha que pior não fica? Eu acho que se eu fosse presidente no lugar do Temer, seria bom igual. Qualquer um seria bom. Desculpa, Felipe, aí não dá para não dá para tirar o mérito do Temer. Não dá para tirar. Era o caos antes. Sim, mas o Temer... A maior crise do Brasil O Temer fez o seguinte, vamos fazer o óbvio, o que o Brasil nunca fez, vamos fazer o óbvio e eu vou conversar com o Congresso Nacional e convencê-lo a apoiar o óbvio. Foi isso que ele fez e é muita coisa quando se faz isso. É muita coisa quando se faz isso. Desmantelamento da Petrobras é um diretor ter que devolver 300 milhões. É comprar a Passadina. Vendeu tudo preço de banana. Que diferença faz você vender a preço? A Passadina vale preço de banana. Ela não foi paga preço de banana, mas ela valia preço de banana. E vários outros ativos. Pagou preço de ouro num monte de ferrugem, de ferro velho que não vale nada. Ora, pelo amor de Deus, quem desmantelou a Petrobras não foi o Temer. Claro, aí é uma narrativa errada. É uma narrativa equivocada. Você já ouviu falar em baciada? Baciada. Você está enforcado, você entrou na baciada, meu filho. A Dilma deixou o Brasil na baciada. Sim. Aí qualquer melhora, o pessoal fala, poxa, melhorou a vida de todo mundo. Não é qualquer melhor. Melhor presidente do Brasil. Imagina se o Lula fosse vice da Dilma. Vamos imaginar. Você acha que a Dilma cai entre o Lula presidente da Dilma e ia fazer o quê? Aquele cara que recebeu aquela carquilha, né? A bomba estava para estourar. O Temer foi bom presidente, sim, mas também falar que ele foi excelente, melhor presidente do Brasil, não foi. Você faria melhor agora. Felipe para presidente. Faria melhor.